Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém? Motivo de grande alegria estar novamente aqui. E já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Gálatas, capítulo 2. Vamos dar continuidade na exposição dessa epístola. E nessa noite vamos nos ater dos versículos 11 ao 21. Gálatas 2, versículos de 11 ao 21. Amém? Vamos dar início à leitura. Gálatas 2, versículos de 11 ao 21. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Vamos orar, irmãos. Gracioso e maravilhoso Deus, Pai, te agradecemos. Te agradecemos por mais essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui na congregação dos santos, na congregação da tua igreja, para glorificar o teu santo nome, para louvar o teu santo nome, para sermos gratos pela tua obra em nossas vidas, meu Pai. Nesse momento, meu Deus, te peço que esteja com cada um de nós, que o teu Espírito Santo venha a falar, venha a preparar os nossos corações para ouvirmos a tua santa palavra e para sairmos diferente de como chegamos aqui, meu Pai. Que nenhum pecado que esteja em nosso meio resista à manifestação da tua palavra nessa noite, mas que o teu Espírito Santo quebrante os corações de todos os que aqui se encontram, meu Pai, para se colocar diante de ti em sinceridade de vida, em sinceridade de arrependimento, prostrados diante de ti, meu Pai, clamando por misericórdia, clamando pela eficácia da tua obra nas nossas vidas, meu Pai. Prepara-nos nesse momento, meu Pai, que a tua obra seja feita nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano tenta constantemente justificar a si mesmo. Faz parte da natureza do ser humano, a natureza caída do ser humano, tentar justificar a si mesmo. Nós estamos constantemente tentando sermos os melhores, tentando ser aqueles que se sobressaem, tentando ser aqueles que se encontram justos diante dos homens e justos diante de Deus. Nós fazemos de tudo para sermos os melhores dentre os homens e para, de alguma forma, sermos encontrados bons diante de Deus. E nessa tentativa, meus irmãos,
muitas vezes nos comportamos como crianças. Crianças que quebram um vaso e tentam, de alguma forma, juntar os cacos desse vaso quebrado. Até que um momento que nós grudamos, colamos esses cacos e começamos a nos gabar que temos um vaso, mesmo que não nos apercebamos que, na verdade, aquilo que temos é um amontoado de cacos que não servem para nada, um amontoado de cacos que nem mesmo são um vaso. Meus irmãos, não só isso, mas a autoridade que o homem recebeu, a autoridade que foi confiada ao homem por Deus na criação, essa autoridade foi manchada com a entrada do pecado na realidade, com a entrada do pecado na vida do homem, na natureza. Essa autoridade, meus irmãos, ela foi manchada porque a partir da queda, o homem deseja com afinco estar no controle de todas as situações. O homem deseja com afinco ter autoridade sobre os demais. O homem deseja com afinco impor aos demais as suas regras, as suas condições. Faz parte da natureza caída do ser humano desejar esse controle, desejar esse domínio e desejar essa superioridade. E quando nos colocamos nessa posição, meus irmãos, muitas vezes nós não paramos para nos aperceber que isso trata de hipocrisia. Hipocrisia que quando nós, que fomos alcançados, nos portamos dessa forma, esquecemos onde está a nossa justiça. Esquecemos que a nossa justiça, a nossa justificação não se encontra nas nossas capacidades, não se encontra nas nossas forças, não se encontra nas nossas obras, não se encontra no nosso potencial de fazermos boas obras. E quando nos encontramos nessa posição de hipocrisia, meus irmãos, muitas vezes podemos estar ecoando aquela primeira afirmação do jovem rico, quando questionou o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, nós vemos esse relato. Mateus 19, 16 a 22 diz o seguinte: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Essa afirmação, meus irmãos, é a afirmação que muitas vezes o nosso coração pode estar manchado pela hipocrisia e podemos estar proclamando, ecoando essa frase, ecoando essa afirmação. Que mais me falta se eu já executo boas obras? Que mais me falta se as minhas obras são boas? Entretanto, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Meus irmãos, essa hipocrisia pode tanto ecoar a primeira afirmação desse jovem, esse jovem que possuía muitas propriedades, mas essa hipocrisia também pode ecoar o seu silêncio final. Essa hipocrisia pode ecoar a afirmação inicial de que nós somos aquilo que, na verdade, nós não somos. Mas quando nós recebemos o confronto, nós recebemos a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo e não somos mais por inocentes, não somos mais inocentes, podemos continuar nessa hipocrisia quando deixamos de ser aquilo ao que o nosso Senhor nos chama a ser. Sabemos que não somos justos, mas continuamos a viver como tal. Meus irmãos,
É sobre isso que se trata o sermão dessa noite. Como alcançamos a nossa justiça? Onde encontramos a nossa justiça? Essa justiça que o homem com afinco tenta encontrar desde a sua queda. Com afinco tenta, de alguma forma, se sobressair, de alguma forma, preencher aquele vazio que preenche o seu coração. Um vazio que mancha a essência, a natureza humana. O ser humano está constantemente tentando provar, 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 provar. O que é a nossa justiça? Qual a solução para encontrarmos a nossa justiça? É sobre isso que o nosso texto fala, meus irmãos. Falando um pouco do contexto do nosso texto em questão, Paulo, ele tem descrito na sua epístola uma defesa do verdadeiro evangelho de Cristo. Os Gálatas, a igreja da Galácia estava sendo atacada por um falso evangelho, atacada por homens que se fingiam de irmãos quando na verdade não eram. Eles estavam manifestando um falso evangelho diluído em ordenanças humanas, diluído em ordenanças restritivas para a salvação daquelas pessoas. Eles diziam: se você não se circuncidar, certamente não será salvo. Paulo, então, meus irmãos, identifica essa heresia e começa a sua defesa do evangelho verdadeiro. E ele começa com a melhor forma de defender o verdadeiro evangelho, com a proclamação do verdadeiro evangelho. Ele começa a declarar que o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça e da paz de Cristo. No capítulo 1 da Epístola aos Gálatas, ele fala isso. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, é o evangelho que é executado por graça, não por merecimento de nenhum de nós. E ele nos traz paz, paz para com Deus. Paz porque antes tínhamos por inimigo a pior pessoa que poderíamos ter por inimigo, o próprio Deus. Mas o evangelho de Cristo, a obra de Cristo, nos entrega a paz para com Deus. Esse é o evangelho, meus irmãos, que de nenhum modo pode ser diluído por ordenanças humanas. De nenhum modo pode ter uma barreira para limitar a salvação daqueles que são alcançados por ele. Esse é o verdadeiro evangelho que traz graça e paz, enquanto aquele falso evangelho era o evangelho que escravizava e perturbava a paz daqueles que estavam sendo atacados por ele. Com isso, meus irmãos, Paulo, ele apresenta o verdadeiro evangelho, combate o falso evangelho e ele começa a descrever uma série de argumentos históricos a partir desde o momento de que ele foi alcançado pela pessoa de Cristo, foi chamado, foi convocado por ele para o apostolado, até aquele momento em questão. Ele começa a discriminar a obra que Cristo executara em sua vida. Paulo era um dos maiores pregadores das ordenanças humanas. Paulo era fariseu de fariseus. Paulo era aquele que guardava com afinco as ordenanças que esses atacavam a igreja. Paulo era aquele que perseguia a igreja de Cristo, achando que conhecia a Deus, mas que na verdade não conhecia ainda. Até que no caminho de Damasco, ele foi alcançado pela pessoa de Cristo, foi convocado por ele e foi apresentado ao verdadeiro evangelho de Cristo. E a partir daquele momento, ele foi alcançado pelo verdadeiro poder transformador do evangelho de Cristo. Aquele que antes era o maior perseguidor da igreja, agora se tornara o maior pregador para o povo de Deus, o maior defensor do verdadeiro evangelho. Não só isso, mas no capítulo 2, Paulo testifica de que a própria igreja, a igreja que estava em Jerusalém, os líderes da igreja, os apóstolos de Cristo, eles mesmos testificaram de que esse verdadeiro evangelho pregado por Paulo, o verdadeiro evangelho que leva à liberdade, que leva à unidade da igreja, esse verdadeiro evangelho era testificado pela igreja de Cristo. Os líderes, Pedro, Tiago e os demais, eles testificaram, consentiram com a pregação
do apóstolo Paulo. Porque eles enxergaram, meus irmãos, o poder transformador do evangelho que Paulo pregava aos gentios. Porque eles enxergaram que o evangelho que Paulo pregava aos gentios era o evangelho que o próprio Cristo havia lhes entregado. E aí, meus irmãos, nós chegamos ao nosso texto em questão. E eu divido o texto da seguinte forma. Dos versículos de 11 a 13, nós vamos ver a transgressão da justiça. No versículo 14, nós vamos ver a defesa dessa justiça. Nos versículos de 15 a 16, nós vamos ver qual o caminho para alcançarmos a nossa justiça. E nos versículos 17 a 21, nós vamos ver que essa justiça é eficaz. Nós vamos ver a eficácia da justiça. Meus irmãos, certamente esse verdadeiro evangelho é o evangelho da justiça divina. É o evangelho da justiça que Cristo nos entrega. Então, meus irmãos, que Paulo começa o nosso texto dizendo o seguinte: quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo, ele pouco antes determinara que Cefas, Pedro, havia consentido com o evangelho que havia sido pregado por Paulo aos gentios. Mas agora nós vemos uma mudança brusca, nós vemos uma instabilidade surgindo na igreja. O próprio Cefas, que há pouco consentira com a pregação do evangelho de Paulo, agora se tornara repreensível. Essa instabilidade, meus irmãos, nós vamos ver que não é muito diferente da instabilidade a qual os Gálatas estavam sendo sujeitos. Paulo declara que Cefas, Pedro, se tornara repreensível. O que isso significa, meus irmãos? Significa que ele, de alguma forma, se tornara culpado. De alguma forma, ele estava passível de correção. E isso é importante de nós nos atermos, meus irmãos, porque assim como nós estudamos em algumas escolas bíblicas passadas, nós vimos que todos os homens e mulheres que estão aqui, manifestos na palavra de Deus, foram homens e mulheres como nós. Todos nós, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a essas mesmas tentações que são descritas no nosso texto. Nós não podemos revertir esses homens de uma capa de alguma forma impenetrável. Eles também eram sujeitos às mesmas tentações que nós somos. E por isso, meus irmãos, nós devemos tomar o exemplo de todos eles para as nossas próprias vidas. E nós devemos tomar como exemplo, de alguma forma, para colocarmos em prática todos os ensinamentos que Cristo, que Deus tem para nós em todas as palavras que estão nas suas sagradas Escrituras. Paulo declara que ele se tornara repreensível. Cefas se tornara repreensível. Entretanto, Paulo não se sujeitou ao erro de Pedro. Paulo não se calou ao erro de Pedro. Paulo, de forma corajosa, de forma diligente, de forma a reconhecer que estava firme no verdadeiro evangelho de Cristo, ele se apresenta como um defensor do evangelho e resiste ao erro que estava se apresentando diante da igreja. E o interessante, meus irmãos, é que esse verbo resistir, ele tem um equivalente hebraico no Antigo Testamento, quando Deus fala, levanta-te. Quando Deus apresentava para alguém uma ordem, levanta-te, vai e faz. Meus irmãos, o equivalente desse verbo denota que Deus estava entregando uma função clara ao apóstolo Paulo. Paulo, ele não se levantou. Paulo, ele não resistiu por suas próprias capacidades, por suas próprias forças, mas porque o Espírito Santo certamente estava agindo ali. A nossa defesa do Evangelho, meus irmãos, não pode ser pela nossa capacidade intelectual. Se assim o for, certamente nos acovardaremos. A defesa do Evangelho tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas.
E com isso, nós devemos, meus irmãos, corajosamente, de forma diligente, em todo momento que algum erro se manifestar na Igreja de Cristo, nós precisamos defender o Evangelho verdadeiro. Nós precisamos defender a verdade do Evangelho. E só há uma forma, meus irmãos, de defender a verdade do Evangelho. É proclamando a verdade do Evangelho de forma corajosa, de forma diligente e de forma confrontadora. Nós não podemos nos calar diante dos erros de qualquer um que seja, meus irmãos. Mas aí nós podemos nos perguntar, qual foi o erro de Cefas? Qual foi o erro de Pedro ao ponto de Paulo declarar que ele se tornara repreensível, passível de correção? E Paulo vai começar a falar isso no versículo 12. Ele declara: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Aqui nós vemos, meus irmãos, algo muito comum na realidade da igreja, algo muito comum na realidade de todos nós em algum momento das nossas vidas. Nós vemos em algum nível uma certa bipolaridade espiritual. Nós vemos dois comportamentos completamente opostos. Dois comportamentos opostos relacionados a um fato apenas: a presença de alguns homens. Nós vemos que Pedro, antes que aqueles de Tiago chegassem a Antioquia, ele comia com os gentios. Quando Paulo está declarando isso, ele quer que todos os seus leitores entendam que Pedro tinha comunhão com os gentios. Quando nós vemos os relatos no Novo Testamento de Jesus comendo com outras pessoas, muitas vezes Jesus era criticado porque comia com publicanos, comia com pecadores. E aqueles fariseus atacavam a Jesus porque ele tinha algum nível de comunhão ali com aqueles que aqueles homens julgavam como pecadores. E é aí que Jesus declarava que vinha exatamente para aqueles que precisavam ser salvos, não para aqueles que eram justos aos seus próprios olhos. Meus irmãos, antes que aqueles da parte de Tiago se apresentassem em Antioquia, na igreja de Antioquia, Pedro, ele tinha comunhão, ele vivia como um corpo com todo o povo da igreja, seja judeus, seja gentios. Entretanto, vem o fato, meus irmãos, que separa as duas personalidades aqui manifestadas, os dois comportamentos aqui descritos. Quando aqueles da parte de Tiago, chegam em Antioquia, Pedro começa a manifestar outro comportamento. E esse comportamento segue uma progressão. O texto declara que ele começa a se afastar. Quando o texto fala que ele começa a se afastar, meus irmãos, Paulo está nos dizendo que ele começou a hesitar, ele começou a questionar se deveria estar ali na comunhão com os gentios. Ele começa a ficar instável na verdade do Evangelho. Ele começa a apresentar uma instabilidade que Paulo já havia exortado aos Gálatas que eles não deveriam viver, a instabilidade no Evangelho da verdade de Cristo Jesus. Ele começa a hesitar e ele começa a progredir como consequência em um afastamento de todos os gentios. E muitas vezes, meus irmãos, nós vemos esse verbo apartar e nós não paramos para nos questionar, perceber o peso de se apartar aqui. Quando Paulo está declarando que Pedro começou a se apartar dos gentios, ele está declarando que ele começou a separá-los da comunhão. Ele começou a expulsá-los da comunhão. Ele começou a criar uma panela com os judeus, com aqueles que haviam chegado na igreja de Antioquia, e segregava os gentios que até então tinham comunhão com eles.
Meus irmãos, aqui Pedro estava de alguma forma abrindo mão da liberdade do evangelho e de alguma forma atacando a unidade da igreja. E por isso, meus irmãos, Paulo declara que ele se tornara repreensível, se tornara passível de correção. E quando nós vamos olhar as epístolas de Pedro, o próprio Pedro declara que tudo isso que ele passou, de alguma forma, redundara em uma correção. Com efeito, Pedro entendeu essa correção que Paulo o fez. Pedro começa a exortar outras igrejas a evitarem fazer isso que ele tinha sido um exemplo negativo. E, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós podemos nos pensar, poxa, Pedro se comportou realmente de forma repreensível. Mas, meus irmãos, o comportamento de Pedro não é estranho a cada um de nós. O comportamento de Pedro é o comportamento que nós muitas vezes manifestamos na comunhão da igreja. Muitas vezes nós atacamos a liberdade, muitas vezes nós atacamos a unidade da igreja, quando nós nos julgamos justos e nós agimos com hipocrisia, nós confiamos mais nas nossas capacidades do que na capacidade de Deus, na obra divina. Meus irmãos, nós não somos muito diferentes. Quando Pedro, meus irmãos, se manifestou dessa forma, ele de alguma forma estava atacando o evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para a sequência do versículo 12, meus irmãos, Paulo vai nos dizer qual a raiz desse problema. Por que Pedro estava se comportando daquela forma? O texto fala, meus irmãos, que ele temia aqueles homens que chegaram na igreja de Antioquia. Por temor. Qual temor? O temor que nós aprendemos aqui em algumas EBDs passadas, temor a Deus, temor genuíno. Não, meus irmãos. Pedro estava manifestando o medo pecaminoso. O medo pecaminoso que ataca a divindade de Cristo. O medo pecaminoso que separa, que nos afasta de Deus. O medo pecaminoso que nos faz agir na contrariedade do Evangelho, que nos faz nos afastar do verdadeiro Evangelho. Pedro, meus irmãos, estava temendo, mas não temor a Deus. Ele estava temendo mais aos homens do que ao próprio Deus. E podemos nos perguntar qual o motivo dessa instabilidade? Porque outrora, meus irmãos, Pedro, em Atos, ele já havia se defendido quanto àqueles que eram da circuncisão, pelo motivo de que ele se comungava, ele tinha comunhão com os gentios. Em Atos, nós vemos um relato de que Pedro é arguido pelos da circuncisão de por que ele comia, tinha comunhão com os gentios. E o próprio Pedro declarara que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios. E ele, de forma alguma, poderia ser um empecilho para a obra divina na vida daqueles homens. Mas, meus irmãos, o medo pecaminoso, ele tem essa capacidade, ele tem esse poder de nos cegar, ele tem esse poder de nos levar ao medo dos homens mais do que o temor a Deus. Nós não somos diferentes, meus irmãos. Esse medo, meus irmãos, levou Pedro a se afastar e a se apartar da comunhão do corpo por causa do medo de alguns homens. Pedro, ele começou a priorizar a sua própria justiça. Pedro, ele começou a priorizar o justificar a si mesmo ao comungar especificamente com aqueles que pregavam as ordenanças para a salvação. Pedro, ele escolheu comungar com aqueles para priorizar a sua própria justiça, se apartando daqueles que foram justificados pelo próprio Cristo, se apartando da unidade da igreja. E com isso, meus irmãos, Pedro, sem se perceber, estava transgredindo a justiça divina, porque ele estava
tratando aqueles que foram justificados pelo próprio Cristo como não justificados, como passíveis de repreensão, quando ele mesmo o era. Paulo então continua, meus irmãos, no versículo 13, declarando o seguinte: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando nós vemos esse versículo, meus irmãos, nós podemos nos fazer uma pergunta. Bem, nos versículos anteriores do capítulo 2, os líderes da igreja de Jerusalém já haviam consentido com a pregação do evangelho que Paulo levara aos gentios. Agora, alguns da parte de Tiago, Pedro e outros judeus chegam à igreja de Antioquia e começam a manifestar um comportamento diferente. Pedro começa a se sentir de alguma forma oprimido por aqueles homens que estavam chegando. E podemos achar que existe, de alguma forma, uma contrariedade no que Paulo descrevera nos versículos anteriores para o que está sendo dito aqui. Mas, meus irmãos, quando nós vemos que Paulo trata alguns como judeus e outros como os da circuncisão, Paulo está deixando claro que existia um grupo específico que estava infiltrado na igreja, assim como ele mesmo já declarara antes no próprio capítulo 2. Meus irmãos, quando Paulo, de alguma forma, distingue os judeus e os da circuncisão, Paulo está declarando que, juntamente com os da parte de Tiago, juntamente com Cefas, Pedro, existiam outros judeus que haviam sido alcançados por Cristo. Mas aí, meus irmãos, nós vemos o poder que esse medo pecaminoso tem de se alastrar na igreja. Nós começamos a ver que esses judeus, juntamente com Cefas, começaram a dissimular, começaram a agir de forma repreensível, começaram de alguma forma a agir de modo hipócrita, ao se apartar da comunhão dos gentios. Quando nós lemos isso, meus irmãos, nós vemos que apenas, veja bem, esses da circuncisão, o texto não nos relata que eles de alguma forma fizeram ataques doutrinários. Eles não chegaram na igreja de Antioquia proclamando diretamente heresias. O texto nos declara que apenas a presença daqueles homens foi suficiente para que o medo pecaminoso no coração de Pedro e no coração desses demais judeus fosse, de alguma forma, suficiente para afastar eles do temor genuíno. De alguma forma, atacar o evangelho da verdade e não agir de forma correta, de forma concordante com a verdade do evangelho. Apenas a presença daqueles homens foi suficiente para isso, meus irmãos. Como o medo pecaminoso, meus irmãos, é capaz de se alastrar, de se espalhar nos corações daqueles que não estão firmados no verdadeiro evangelho, não estão diligentemente firmados no evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que essa bipolaridade espiritual que tanto Cefas quanto esses demais judeus viviam devido ao medo pecaminoso dos seus corações, nada mais era do que hipocrisia. O texto declara que eles dissimulavam, eles não agiam conforme eles eram. Eles eram salvos. Pedro era um apóstolo de Cristo. Pedro era o líder da igreja. Mas naquele momento, ele, como todos nós somos passíveis de repreensão, ele se tornara repreensível. E, meus irmãos, eles estavam agindo de forma hipócrita, porque eles estavam priorizando a própria justiça ao invés de comungar com o próprio corpo, a unidade do corpo de Cristo. Eles estavam agindo como os próprios fariseus quando questionavam o motivo de Cristo comer com aqueles que julgavam pecadores. Eles estavam se elevando a si mesmos. Eles estavam se julgando num patamar acima. Eles estavam se considerando justos pelas suas próprias capacidades.
E, meus irmãos, existem dois tipos de hipocrisia. A hipocrisia de nós fingirmos ser aquilo que não somos, e a hipocrisia dos fariseus, que pregavam ordenanças quando nem mesmo eles cumpriam na sua íntegra. Mas também existe a hipocrisia, meus irmãos, de nós nos omitirmos quanto àquilo que nós verdadeiramente somos, salvos, justificados na pessoa de Cristo. Quando nós não agimos dessa forma, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho da Verdade, nós somos alcançados na pessoa de Cristo, mas ainda assim priorizamos sermos justificados pelas nossas próprias obras, quando nós buscamos sermos achados justos pelas nossas próprias capacidades, nós também nos tornamos hipócritas, porque nós estamos deixando de viver aquilo que agora somos, justificados na pessoa de Cristo Jesus, libertos da escravidão do pecado e presentes na unidade da igreja. Meus irmãos, todos nós estamos passíveis a um desses tipos de hipocrisia. E aqui vai um conselho para detectarmos se o nosso coração está sendo hipócrita ou não. Se nós estamos vivendo essa hipocrisia, essa dissimulação. A primeira pergunta desse conselho, meus irmãos, é de quem nós estamos buscando aprovação. Quando nós executamos boas obras, nós estamos buscando aprovação de alguém, de algum homem, ou nós estamos buscando agradar a Deus? Ou nós estamos buscando simplesmente cumprir a vontade do Pai? Quando nós executamos as boas obras, qual sentimento vem ao nosso coração? Um sentimento de superioridade? Um sentimento, de alguma forma, elevação? Ou um quebrantamento de coração? Um quebrantamento de entender o quão carentes de justiça, o quão carente de sermos justificados pelo próprio Deus nós somos. Meus irmãos, muitas vezes nós tomamos o manto das nossas boas obras, colocamos ele sobre os nossos ombros e tornamos justos aos nossos próprios olhos. Executamos boas obras, executamos bons ministérios, mas muitas vezes tornamos isso manchado pela nossa iniquidade, porque tornamos isso, de alguma forma, ao nosso critério, o motivo da nossa justiça, o motivo de nos acharmos bons diante de Deus. Paulo continua, meus irmãos, declarando o quão perigoso é nós permitirmos essa hipocrisia dentro da igreja. Ele fala que Barnabé foi arrastado por Cefas e os demais judeus. Barnabé, que nos versículos anteriores do capítulo 2 resistiu de forma corajosa e diligente, juntamente com Paulo e Tito, aos ataques desses falsos irmãos. Barnabé, que quando estava na igreja de Jerusalém, resistiu firmemente. Agora, ele mesmo fora arrastado por esses que estavam estáveis pelo medo pecaminoso, que estavam transgredindo a justiça divina. Meus irmãos, quando nós permitimos, de alguma forma, um engano doutrinário dentro da igreja, esse engano doutrinário certamente levará muitos ao engano pessoal da hipocrisia. E esse engano pessoal da hipocrisia, quando não exortado, quando não confrontado, certamente, meus irmãos, levará a um engano maior, um engano coletivo de arrastar a muitos. Porque dentro de um contexto hipócrita, meus irmãos, nós criamos um padrão de justiça aos olhos humanos. Nós criamos um padrão de justiça que os homens podem ver. Nós criamos um padrão de justiça que nós buscamos alcançar a nossa própria justiça e nos sobressairmos diante dos demais. Quando nós permitimos o engano dentro da igreja, meus irmãos, nós estamos permitindo a presença de um perigo avassalador dentro do corpo de Cristo. Cabe a nós sermos agentes da defesa do Evangelho. Cabe a nós nos levantarmos, como Paulo fez, e confrontar
todo engano que se manifestar dentro da igreja. Jesus fala, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1, o seguinte. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. À luz disso, meus irmãos, Paulo, na própria Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9, declara o seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando nós permitimos, de alguma forma, a autojustificação dentro da igreja, a autojustificação pelas boas obras dentro da igreja, meus irmãos, isso tem um potencial avassalador dentro do corpo de Cristo. Nós somos agentes da defesa do Evangelho. E é exatamente o que Paulo continua na segunda parte do nosso sermão, no versículo 12, quando ele faz a sua defesa da justiça divina, a defesa da justiça que vem do Evangelho. Paulo declara, no versículo 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Meus irmãos, Paulo aqui está manifestando um comportamento que todos nós, como verdadeiramente justificados, como verdadeiramente alcançados pelo Evangelho verdadeiro, essa responsabilidade que nós devemos ter para com a igreja. Essa responsabilidade, que é uma responsabilidade atribuída a cada um dos que aqui se encontram e se reconhecem como salvos na pessoa de Cristo. Essa responsabilidade, meus irmãos, ela pode ser dividida de duas formas. Primeiramente, meus irmãos, que nós precisamos estar firmados na verdade do Evangelho. Nós precisamos estar afincados, firmados, fundamentados no Evangelho da verdade de Cristo, para que nós possamos reconhecer, escutar, perceber e reconhecer qualquer tipo de engano que se manifestar na Igreja de Cristo. Quando nós estamos firmados na verdade, qualquer mentira, qualquer engano que se manifeste diante de nós será certamente identificado e confrontado. Segundo, meus irmãos, que é nosso dever nos manifestarmos. Paulo não escutou aquilo, não percebeu aquilo que Pedro estava manifestando no seu comportamento e ele se omitiu. Paulo não se omitiu. Paulo ele se manifestou. Paulo se levantou e corajosamente ele confrontou o engano. Ele confrontou a hipocrisia que estava se manifestando ali. Essa é nossa responsabilidade, meus irmãos. Essa é nossa responsabilidade como agentes da defesa do verdadeiro Evangelho de Cristo. E quando nós olhamos para esse relato, meus irmãos, Paulo deixa bem claro qual foi a hipocrisia de Pedro. Ele estava deixando de viver aquilo que ele era. Ele havia sido liberto dessa necessidade de se auto-justificar. Mas o medo pecaminoso que invadiu seu coração naquele momento o fez abrir mão dessa liberdade e, de alguma forma, perturbar a unidade da igreja. Ele era judeu, mas vivia como gentio, porque ele comungava com o corpo da igreja, ele comungava com os gentios. Mas ainda assim, a partir daquele momento que aqueles homens se apresentaram, ele começou a temer aqueles homens. E ele começou a obrigar aqueles gentios a viverem como judeus. Como ele obrigou? Por perseguição? Por ataques? Não, meus irmãos. Pela própria separação, pelo próprio exemplo. A hipocrisia, ela tem esse poder, de alguma forma, levar outros a se sentirem oprimidos. Quando nós criamos um padrão de aparências, outras pessoas certamente se sentirão oprimidas, se sentirão separadas.
E, meus irmãos, isso ataca a unidade da igreja. Nós precisamos ser cartas abertas diante de todos os homens. Nós precisamos ser agentes da defesa do Evangelho, não agentes de ataque ao Evangelho da verdade, que manifesta a liberdade e a unidade que temos em Cristo Jesus. Esse exemplo hipócrita oprime pela separação, oprime pelo exemplo. Nós seguimos, meus irmãos, no nosso texto, para a terceira parte do sermão dessa noite, onde Paulo ele vai declarar o centro da defesa da justiça do Evangelho de Cristo. Ele vai manifestar agora o caminho para alcançarmos a nossa justiça. Essa justiça que desde a queda nós corremos atrás. Todos, desde Adão, tentam justificar a si mesmos em vão. É aqui que Paulo vai apresentar de onde vem essa justiça, de quem vem essa justiça, onde podemos alcançar essa justiça. Paulo vai declarar, versículos de 15 a 16, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Meus irmãos, precisamos lembrar que Paulo está se declarando aqui para pessoas salvas, pessoas alcançadas por Cristo. Paulo está se manifestando aqui para Cefas, Pedro. Paulo está se manifestando aqui para Cefas e aqueles demais judeus que foram alcançados por Cristo. E ele fala, ele reconhece, nós judeus por natureza e não pecadores. Quando Paulo está falando isso, meus irmãos, ele não está declarando e não está corroborando que os judeus não tinham pecado. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está declarando, meus irmãos, que a justificação não vem de natureza humana, não vem de origem, não vem de um grupo específico. A justificação não é por nascença. A justificação não é por nacionalidade. A justificação, meus irmãos, não é humana. É isso que Paulo está declarando aqui. Ele fala, meus irmãos, que eles eram judeus, não eram considerados ímpios, porque até então os judeus possuíam os oráculos de Deus, os judeus possuíam a palavra de Deus, os judeus eram a igreja de Deus. Todos aqueles gentios eram tratados como pecadores. Meus irmãos, Paulo está declarando aqui que eles, judeus, alcançados por Cristo, eles tinham recebido a revelação de que a justificação não é por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Eles sabiam, quando Paulo fala, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, ele está declarando que eles haviam recebido a revelação que a justificação não é por obra alguma, não tem origem em nacionalidade, não tem origem humana. Ela é simplesmente mediante a fé em Cristo Jesus. Eles tinham o conhecimento, eles haviam recebido a revelação que a salvação, a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo está declarando que a justificação não tem origem humana, de natureza, de nacionalidade, ele está, de alguma forma, meus irmãos, chamando o Antigo Testamento à mente daqueles judeus. Ele está evocando a voz do próprio Moisés, quando fala em Deuteronômio 6, versículos 24 a 25. Moisés fala o seguinte: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje,
será por nossa justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Mas mais adiante, o próprio Moisés, no capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 29, ele fala: porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Deus claramente, meus irmãos, entregou a lei para que ela fosse manifesta com o temor de coração. E quando nós temos, meus irmãos, a lei, os mandamentos, juntamente com o temor genuíno a Deus, nós vemos uma manifestação de essência, de natureza modificada, de natureza transformada. Mas quando nós tomamos a lei, tomamos o mandamento e os revestimos do medo pecaminoso, nós tornamos os mandamentos em um simples método. Esse é o problema, meus irmãos. Desde a queda, nós estamos na busca de um método para nos justificarmos, porque desde a queda, nós temos manifesto um medo pecaminoso no nosso coração. Nós tomamos a lei que é boa e revestimos essa lei com esse medo pecaminoso e tornamos a lei em um simples método, quando claramente, como Moisés declara, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos ao Senhor. A lei, ela deve ser cumprida com temor ao Senhor, para que ela seja uma questão de natureza transformada. E isso, meus irmãos, essa justiça não vem da capacidade humana. Se colocarmos a capacidade humana em jogo nessa tentativa, certamente revestiremos a lei com o medo pecaminoso e as tornaremos em um método para, de alguma forma, nos acharmos bons diante dos homens e bons diante de Deus. O salmista também fala no Salmo 143, versículo 2: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Meus irmãos, os judeus podiam cumprir os ritos, os judeus podiam carregar na sua carne uma marca de aliança, a circuncisão. Mas isso não era suficiente para justificar aqueles homens, aquelas mulheres. Isso não era suficiente para fazer a eles justiça. Por quê? Porque a justificação se dá pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, como manifesto no Evangelho da graça e da paz. E Paulo conclui esses versículos declarando: nenhuma obra é suficiente para nos salvar. Meus irmãos, quantas vezes nós revestimos a lei pelo medo pecaminoso e estamos atrás desse método e transformamos esse método em regras que nós mesmos criamos, em ordenanças humanas, em detalhes esmiuçados para, de alguma forma, nos acharmos justos aos nossos próprios olhos, de alguma forma termos autoridade sobre os outros e de alguma forma nos acharmos superiores aos outros, quando na verdade não somos, quando na verdade somos tão carentes, se não mais carentes de justiça do que todos os homens. E essa justiça, meus irmãos, ela só pode ser alcançada mediante a fé em Cristo Jesus. Isaías 64, versículos de 5 a 7, declara: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecados e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades
como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Meus irmãos, as nossas boas obras, quando não revestidas pelo temor genuíno, um temor que compreende que a nossa justiça está em Cristo, meus irmãos, essas nossas obras, essas nossas boas obras, são como panos que inicialmente são limpos, mas se tornam imundos pela nossa iniquidade, manchados pela nossa iniquidade. Paulo, então, meus irmãos, segue para a última parte da sua argumentação histórica no capítulo 2. Nos versículos de 17 a 21, Paulo vai tratar acerca da eficácia da justiça do Evangelho de Cristo. Paulo começa no versículo 17 declarando o seguinte: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Meus irmãos, Paulo aqui está declarando uma ofensa grave de quando nós tentamos nos justificar a nós mesmos e quando nós atacamos outras pessoas que são justificadas em Cristo Jesus. Paulo está declarando, meus irmãos, que se nós abrimos mão da liberdade que o Evangelho nos compete e aí atacamos a unidade da igreja, de alguma forma, meus irmãos, estamos achando o pecado em nós mesmos, a modo de nós tentarmos nos justificar. E nós imputamos pecado a outras pessoas que não praticam as ordenanças que nós julgamos serem necessárias. E quando fazemos, meus irmãos, estamos ofendendo a própria pessoa de Cristo, porque estamos dizendo, de alguma forma, que Cristo é ministro de algum pecado. E certamente não é, meus irmãos. Nós o somos. Muitas vezes nós somos ministros de pecado quando nós pregamos a justificação pelas obras. Meus irmãos, quão grande insensatez é fazermos isso. Paulo continua no versículo 18 declarando: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Meus irmãos, nós fomos libertos na pessoa de Cristo. Nós somos justificados na pessoa de Cristo. O caminho da justiça é o próprio Cristo. É nele que nós alcançamos a justiça. Cristo, meus irmãos, pagou a nossa dívida na cruz. Cristo pegou o escrito de dívida que estava sobre os nossos ombros e carregou na sua vida. Ele pagou a nossa dívida em nosso lugar. Ele nos justifica para vivermos em novidade de vida. Mas quando nós priorizamos justificar a nós mesmos pelas nossas boas obras, meus irmãos, nós estamos edificando novamente aquilo a qual nós fomos destruídos na cruz. Nós estamos edificando novamente, colocando novamente sobre os nossos ombros essa dívida que já foi paga. Uma dívida que nenhum homem pode pagar, nenhuma justiça humana pode pagar a dívida para com Deus. Essa dívida para com os crentes, os cristãos alcançados, ela já foi paga na pessoa de Cristo. Mas quando nós imputamos sobre nós mesmos a necessidade e a restrição de cumprirmos boas obras para sermos salvos, nos tornamos transgressores. Por quê? Porque, meus irmãos, nós não temos capacidade por nós mesmos para cumprirmos toda a lei. Nós não conseguimos por nossas próprias forças. Nós não conseguimos, somos incapazes por nossas próprias forças. O Espírito Santo precisa agir nas nossas vidas para que possamos viver a lei, os mandamentos de Deus, como essência de uma natureza transformada. Por nossas próprias capacidades, meus irmãos, não temos força. Quando Tiago, no capítulo 2, versículos de 10 a 11, fala sobre esse assunto, ele declara: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás.
Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Por capacidade humana, meus irmãos, nós não temos força para cumprir a lei. É apenas pelo Espírito Santo, pela obra divina em nossas vidas, que podemos, de alguma forma, manifestar a lei de Deus como essência nas nossas vidas. A lei que não é vista como um método, mas como um cumprimento da vontade, como uma satisfação, como uma alegria de coração. Paulo continua, porque eu, mediante a própria lei, versículo 19, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, a lei aponta para o pecado humano. A lei aponta para a necessidade da justificação. A lei aponta para a necessidade da obra de Cristo. Desde Adão, meus irmãos, os homens são condenados pela lei, porque eles não têm capacidade nenhuma para cumprir a lei em sua integridade. Desde Adão, meus irmãos, a lei já aponta para a necessidade do Cordeiro Santo que veio pagar pela dívida que estava sobre todos os eleitos de Deus. Desde Adão, meus irmãos, a lei aponta pela necessidade do pagamento dessa dívida. Até que na plenitude dos tempos, meus irmãos, Cristo vem e declara: eu sou o cumprimento da lei de Moisés, eu sou a salvação, eu sou a justiça para aqueles que Deus, Pai, me confiou. Eu sou a justiça que desde Adão está sendo aguardada. Eu sou a justiça que todos nós hoje temos vivido, meus irmãos, justificados na pessoa de Cristo. Cristo, meus irmãos, é a nossa justiça. Cristo é aquele que abole qualquer meio de autojustificação, porque ele nos justifica pela sua obra. Nós morremos com ele na cruz, porque ele, como segundo Adão, nos cravou naquela cruz, cravou a nossa carne naquela cruz, para que nós ressuscitemos juntamente com ele em novidade de vida. Para que nós ressuscitemos juntamente com ele, não mais para cumprir a lei como um método, mas como o próprio Paulo fala no versículo 20, para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus. Versículo 19, a fim de viver para Deus. Nessa novidade de vida, a lei não é mais um método, a lei é simplesmente a nossa essência transformada, a nossa natureza transformada, a nossa natureza que cumpre os mandamentos de Deus por amor. Não mais olhando para os detalhes, mas olhando para aquele que nos justificou, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, aquele que é a nossa justiça e a nossa salvação. Paulo continua no versículo 20, meus irmãos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Paulo arremata aqui, meus irmãos, com qualquer argumento gnóstico de declarar que a carne é fraca, mas o meu espírito permanece firme. A minha carne peca, mas o meu espírito permanece firme. Paulo aqui quebra de todas as formas com esse argumento, porque ele declara que Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Meus irmãos, quando nós somos justificados na pessoa de Cristo, todos os nossos membros, a nossa vida, a nossa carne, os nossos membros, os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles são transformados, eles desejam o cumprimento da lei. Antes cumpríamos a lei com pesar, porque o nosso coração desejava pecar, mas agora cumprimos a lei com amor, para cumprirmos a vontade do Pai. Essa lei que agora não mais está escrita em tábuas de pedra, mas escrita nos nossos corações transformados. Esse viver
que vivemos na carne, vivemos porque Cristo vive em nós. Não pelas nossas capacidades, não pelas nossas boas obras, mas pela justiça nos imputada na pessoa de Cristo, Jesus. Isso, meus irmãos, como já dito, só é possível mediante a fé em Cristo Jesus. E como essa fé é manifesta, meus irmãos? Primeiramente, quando cremos que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o fundamento. Precisamos crer verdadeiramente. Não pode abrir margem para qualquer nível de incredulidade, de entendermos que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Segundo, que nós precisamos entender que a obra de Cristo foi feita por amor, foi feita por graça, quando o próprio apóstolo fala: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. A obra divina na pessoa de Cristo, meus irmãos, ela foi cumprida por amor, por graça, não foi cumprida por qualquer merecimento dos eleitos de Deus. Terceiro, meus irmãos, essa fé se dá quando nós compreendemos e confiamos que a sua obra, a obra de Cristo, a obra do Filho de Deus, consumou a nossa justiça, porque foi uma obra substitutiva. Cristo pagou a nossa dívida. Nós cantamos aqui nessa noite. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nós precisamos compreender e nós precisamos confiar. Aqueles irmãos, Cefas e os demais judeus que ali manifestaram medo pecaminoso, meus irmãos, eles sabiam, como o texto fala, eles compreendiam que a justificação era mediante a fé. Eles consentiam com isso porque o texto fala que eles criam para serem justificados, mas eles não estavam manifestando a devida confiança. A fé no Filho de Deus como nosso justificador, como nosso Salvador, ela precisa ser feita quando nós confiamos, quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que a sua obra foi por amor, foi por graça, não teve nenhum merecimento nosso, e quando nós entendemos que foi Ele quem nos justificou, Ele quem pagou a nossa dívida. Paulo então conclui, meus irmãos, a sua argumentação no versículo 21, declarando o seguinte: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A conclusão aqui é simples, meus irmãos. Se nós cremos na pessoa de Cristo como Filho de Deus, se nós cremos que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, nós não podemos anular a graça que nos foi direcionada. Nós não podemos tirar a força jurídica, nós não podemos revogar essa graça que nos foi entregue. Essa graça de que nós não precisamos nos justificar a nós mesmos. Não são as nossas obras que nos justificam, não é o nosso merecimento que nos justifica, mas é a graça manifesta na obra de Cristo, no seu amor na cruz, quando se entregou por cada um dos seus eleitos. Nós não podemos revogar, nós não podemos tirar a força jurídica da graça de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, confiar nessa graça. Nós precisamos confiar que o sacrifício dele é eficaz para nos justificar, para nos salvar. Por quê, meus irmãos? Porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Deus, meus irmãos, não executa nenhuma obra em vão. Deus não erra. Deus não executa obras em vão. Cristo não veio e não morreu à toa. Cristo não veio e morreu à toa. Cristo ele veio e morreu por um propósito, para justificar, para salvar a todos os seus eleitos. Precisamos confiar nisso, meus irmãos. Precisamos ter fé, fé verdadeira, fé genuína na pessoa de Cristo Jesus. Partindo para a conclusão, meus irmãos, quão fácil é cedermos às tentações de Satanás em tentarmos nos justificar a nós mesmos, meus irmãos. Quão fácil é cedermos às tentações de Satanás de tentarmos executar aquela obra que só compete ao próprio Deus.
Quão fácil, meus irmãos. Na verdade, desde o Éden, Satanás nos tenta de alguma forma, usurparmos o papel de Deus. Quando Satanás, lá no jardim, lá no Éden, tenta Adão e Eva a, de alguma forma, usurparem a Deus, a posição de Deus. Meus irmãos, é muito fácil nós cedermos a essas tentações. É muito fácil, meus irmãos, nós nos enganarmos a nós mesmos com as nossas boas obras, de acharmos que nós, por cumprirmos boas obras, por executarmos boas obras, de alguma forma, somos justos diante de Deus. O quão fácil, meus irmãos, é de alguma forma deixarmos esse engano permear na igreja. E partindo disso, meus irmãos, nós precisamos compreender a nossa responsabilidade como agentes na defesa do Evangelho verdadeiro. Nós somos chamados por Cristo para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho precisa ser pregado de forma diligente, corajosa e confrontadora. A pregação do Evangelho é a única forma de defendermos o Evangelho de Cristo Jesus. E, meus irmãos, nós precisamos saber que nós não podemos manipular a Deus. Nós manipulamos os homens com as nossas boas obras. Nós podemos executar boas obras no intuito de manipularmos os homens. Nós podemos manipularmos boas obras para, de alguma forma, vivermos de aparência. Mas a Deus, meus irmãos, nós não podemos manipular. Quando nós entregamos as nossas capacidades, a nossa justiça, nós, de alguma forma, estamos tentando manipular a Deus. E Ele conhece. Nós podemos nos enganar, nós podemos enganar aos outros, mas a Deus nós não enganamos. Ele conhece todas as nossas iniquidades, que torna as nossas obras, as nossas boas obras, como trapos de imundícia. Você não precisa provar para Deus que você é bom. Deus sabe que nós não somos. Mas Deus nos enxerga através da pessoa de Cristo. Todos aqueles que foram alcançados por Cristo e justificados na pessoa de Cristo, é a Cristo que Deus enxerga. Nós não precisamos provar para Deus que nós somos bons, porque Ele sabe que nós não somos. Ele sabe o quão carentes de justiça nós somos. E por isso Ele nos entregou seu Filho. Meus irmãos, por fim, nós precisamos ter a verdadeira fé no Filho de Deus, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, ter fé para sermos justificados através da pessoa de Cristo. A nossa justiça, meus irmãos, está em uma pessoa, mas essa pessoa não somos nós. A nossa justiça está em uma obra, mas essa obra não é nossa. A nossa justiça é o próprio Cristo. Meus irmãos, Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é o sacrifício santo. Cristo é o nosso descanso, descanso de tentarmos justificarmos a nós mesmos. Cristo é a nossa satisfação. Cristo é a nossa salvação. E Cristo é o caminho para a nossa justiça. Amém? Pastor.